Na tarde da última sexta-feira, a FIFA realizou o sorteio referente aos grupos da Copa do Mundo do Catar no final deste ano. E por essa razão, a ansiedade já começou a tomar conta de todo mundo, né? A galera já imaginando aí a bola rolando nos gramados do Catar. Mas é importante salientar que ainda faltam 235 dias para o início do Mundial. Todavia, já dá para a gente projetar o que pode vir a acontecer na próxima Copa. É óbvio que existem as zebras, o imponderável faz parte do futebol, o que o torna um esporte tão especial, mas de acordo com o que cada uma das seleções apresentou em sua trajetória e nas eliminatórias, a gente chega a algumas conclusões. Então vamos aí à análise de cada um dos grupos da Copa do Mundo de 2022. Então vamos começar com o grupo A, conforme você pode ver aí na tela, composto pelas seleções do Catar, do Equador, de Senegal e da Holanda. Embora o Equador seja inegavelmente competitivo, e isso ficou provado através das eliminatórias, é inegável o fato de que as seleções de Holanda e Senegal são superiores tecnicamente em relação aos equatorianos. Na minha opinião, a Holanda desponta como a principal favorita aí a ficar com a primeira posição desse grupo, é a principal força do grupo A. A Holanda passou por um processo de mudança recentemente, novamente com o Louis van Gaal, né? O Louis van Gaal acumula aí a sua quarta passagem à frente da seleção holandesa, mas ela voltou a vencer e isso é o que realmente mais importa, né? Além disso, a Holanda também é uma seleção composta por diversos jogadores talentosos, o que sempre foi comum no futebol holandês. Já a Senegal é a seleção mais forte do continente africano na atualidade. Isso fica evidente através da conquista da Copa Africana de Nações por parte dos senegaleses no início deste ano. Aliás, a gente chega a essa conclusão também se a gente analisar o elenco senegalês, né, que é composto aí por diversos excelentes jogadores, como são os casos do Sadio Mané, a principal estrela do elenco senegalês, e depois podemos citar aí Idrissa Gueye, volante do PSG, o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, o atacante Ismaïla Sarr, do Watford, o próprio Edouard Mendy, goleiro do Chelsea. Portanto, o Senegal tem aí jogadores que atuam nas principais ligas do futebol europeu, o que torna aí a seleção muito forte. E por fim temos o Catar aí correndo por fora nessa briga aí por uma vaga na fase mata-mata da Copa do Mundo. Aliás, muita gente imaginava que a Holanda era a cabeça de chave desse grupo, mas não, a cabeça de chave é o Catar por ser o anfitrião, né, por sediar o Mundial. A seleção do Catar, que tem como base a equipe do Al Sadd e é comandada pelo espanhol Félix Sanches, chegou até recentemente a disputar a Copa América, mas dificilmente vai conseguir uma vaga ali na próxima fase, até porque o nível de competitividade do Catar não se equipara ali ao nível dos holandeses, senegaleses e equatorianos. Então, nesse grupo A, pelo menos para mim, entram como grandes favoritos a uma vaga nas oitavas, holandeses e senegaleses. Já no grupo B, teremos aí os selecionados de Inglaterra, Estados Unidos e Irã, e o vencedor da repescagem europeia, que virá aí dos confrontos entre País de Gales e Escócia ou Ucrânia. Em junho saberemos qual deles irá compor o grupo B da Copa do Catar. Eu acredito que esse seja o grupo onde exista o maior favoritismo por parte de uma única seleção, no caso a Inglaterra. É fato que a Inglaterra é uma das melhores seleções do mundo na atualidade, e em 2018 a gente já falava aqui que a seleção da Inglaterra estaria pronta mesmo em 2022, já que era composta por muitos jovens jogadores. E a Eurocopa já serviu como aperitivo para demonstrar isso muito bem, né? Já que a Inglaterra foi vice-campeã, acabou perdendo da Itália nas penalidades. Portanto, a Inglaterra aparece como principal força nesse grupo B e será bastante improvável que os ingleses não avancem às oitavas de final, somando 9 pontos aí na fase de grupos do torneio.
Já a briga pela segunda colocação nesse grupo será entre a seleção que vier aí das eliminatórias europeias. No caso, pelo menos para mim, eu acho que quem vai avançar nessa repescagem é o País de Gales, a seleção mais forte dentre as que estão disputando aí. A Ucrânia teria chance sim, mas a base da seleção ucraniana é formada por jogadores do Shakhtar Donetsk e do Dinamo de Kiev, então a gente sabe que eles estão vivendo essa terrível fase da guerra aí, os clubes estão sem atividade, os jogadores também, então será difícil a Ucrânia superar ou a Escócia ou o País de Gales posteriormente. O País de Gales, dentre essas seleções, é a mais forte e brigarão com os Estados Unidos por essa segunda vaga. Os Estados Unidos, que embora tenha conquistado a Copa Ouro, tem uma seleção muito jovem, né? Eu acho que a seleção dos Estados Unidos estará mais preparada na próxima Copa do Mundo, que acontecerá justamente nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Só que nesse grupo existe um fato extremamente importante que deve ser mencionado, né? No caso, é o fato do Irã, um dos integrantes do grupo B, ser um dos principais aliados geopolíticos da Rússia, né? Inclusive, o Irã é um dos poucos países no mundo que estão apoiando os russos nessa guerra. Então, caso a Ucrânia se classifique ao Mundial do Catar, teríamos aí uma questão geopolítica bastante séria dentro da Copa do Mundo. E a gente sabe muito bem que a FIFA tem como hábito se afastar de questões políticas para não acabar se comprometendo com nenhuma confederação. Seria muito interessante, e também seria interessante se ou Escócia ou o País de Gales conseguissem a classificação à Copa do Mundo, já que nesse caso teríamos um clássico britânico no grupo B do Mundial, em especial se vier a Escócia, o maior rival da Inglaterra no mundo da bola. Já no grupo C, temos aí as seleções da Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. A propósito, a estreia de México e Polônia já pode ser considerada uma verdadeira decisão nessa Copa do Mundo para ambas as seleções. Dentre as estreias aí, eu acho que essa realmente a gente deve acompanhar de perto, porque mexicanos e poloneses brigarão por essa vaga, já que a Arábia Saudita corre por fora, né? Seria uma zebra a Arábia Saudita se classificar às oitavas de final. A Arábia Saudita é uma seleção fraca tecnicamente, né? Uma seleção fraca e chata, né? Já que ela se defende muito bem, mas ataca muito mal. Então os jogos da Arábia Saudita acabam sendo muito chatos, né? Então eu acredito que a briga pela segunda vaga ficará entre mexicanos e poloneses, e nesse caso eu acho que o México leva uma pequena vantagem em relação à Polônia, e justamente pelo fato do México estar acostumado a disputar Copas do Mundo e avançar de fase, né? Ele tem como característica ser eliminado nas oitavas de final. Isso já está se tornando algo para lá de comum para os mexicanos, mas eles ainda assim avançam de fase, coisa que a Polônia não costuma fazer. Aliás, a Polônia costuma decepcionar em grandes torneios, mesmo tendo Lewandowski. Eu acho que a Polônia vai brigar com o México pelo fato do México não estar bem também, né? Sob o comando do Tata Martino, vem sofrendo enorme pressão, foi mal nas eliminatórias da CONCACAF, mas tem jogadores de nível técnico superior em relação aos poloneses. Se fosse para cravar, eu colocaria o México como segundo colocado, atrás da Argentina. Essa sim, a grande favorita do grupo, vive um excelente momento, realizou uma excelente eliminatória. A Argentina, no momento, defende aí a maior invencibilidade dentre as seleções, né? São 31 jogos sem derrotas, o que demonstra aí que Lionel Scaloni caiu como uma luva nessa seleção argentina, que depois do Mundial de 2018 não sabia nem quem seria o treinador da seleção, né? A AFA, no caso, a Associação de Futebol Argentina, ela estudou a possibilidade ali de contratar Marcelo Gallardo, Maurício Pochettino, Diego Simeone, mas sobrou aí a seleção no colo do interino Lionel Scaloni, que foi conquistando resultados, arrumando a seleção e tornou-se aí unanimidade, né? Caiu nas graças dos torcedores argentinos, e a Argentina chega nesse Mundial do Catar como uma das
principais favoritas à conquista do torneio. Já no grupo D, temos aí as seleções da França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor aí do confronto da repescagem entre Emirados Árabes e Austrália ou Peru, né? Então, no caso aí, 3 seleções disputam uma vaga no grupo D do Mundial do Catar. Na verdade, esse grupo tem uma enorme similaridade com o grupo do Brasil, já que poderemos ter, no caso, né, 3 seleções repetidas do Mundial anterior, do Mundial da Rússia. Lembrando que França, Dinamarca, Peru e Austrália formavam um dos grupos da Copa do Mundo de 2018. E eu colocaria o Peru como principal candidato a conquistar uma vaga no grupo D da Copa do Catar, já que a Austrália me surpreendeu negativamente nas eliminatórias, enquanto o Emirados Árabes Unidos é uma seleção muito fraca tecnicamente. Então, eu acho que o Peru vai conseguir essa vaga no Mundial pela segunda vez consecutiva sob o comando do argentino Ricardo Gareca. E seguindo a nossa análise aí no grupo D, ainda temos a seleção da Tunísia, que é a mais fraca do grupo, nem desse grupo, né? Na minha opinião, a Tunísia é uma das seleções mais fracas da Copa, né? A Tunísia definitivamente não merecia estar, né, no Mundial do Catar, eliminou a seleção de Mali ali nas eliminatórias africanas, mas seria muito mais interessante a gente ter Mali na Copa do que a Tunísia, já que seria uma seleção estreante, certamente iria querer mostrar alguma coisa diferente, algo que não vai acontecer com a Tunísia, que eu acredito que não conquistará nenhum ponto nessa Copa do Mundo. Portanto, eu acho que o caminho de franceses e dinamarqueses está livre aí rumo às oitavas de final da Copa, né? Sendo que a França é a principal favorita, é óbvio. Se a gente pegar para analisar a seleção francesa, ela aparece aí como uma das seleções mais fortes do mundo, se não a mais forte. Pelo menos no papel a França é a mais forte, porém dentro de campo o que ela vem apresentando não é. Tanto é que caiu diante da Suíça na última Eurocopa. Todavia, é fato que os franceses são os principais favoritos a avançar às oitavas de final na liderança desse grupo D, seguido dos dinamarqueses, que tem uma seleção muito forte, tem ali grandes jogadores como Schmeichel, Christensen, Damsgaard, Højbjerg, Eriksen, né? Christian Eriksen, que voltou depois do mal súbito, o atacante Dolberg. Então é uma seleção que pode sim surpreender e arrancar pontos da França. Não me espantaria se a Dinamarca, por exemplo, vencesse ou empatasse com a França, porque é uma seleção realmente muito forte. Acho que do segundo escalão ali, dentre as seleções europeias, ela é a mais forte. Então, de olho na Dinamarca, que pode surpreender nessa Copa do Mundo, assim como fez na última Eurocopa. Partindo para o grupo E, temos aí as seleções da Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. Bom, nesse grupo E fica mais do que evidente que espanhóis e alemães brigarão aí para saber qual deles avançará às oitavas de final como líder do grupo. Na minha opinião, o favoritismo é da Espanha, né, já que a Espanha tem um excelente jogo coletivo, fruto do excelente trabalho realizado pelo treinador Luis Henrique. E detalhe, né, o retrospecto recente nos mostra aí que a Alemanha tem encontrado enormes dificuldades quando enfrenta a Espanha. Até recentemente perdeu de 6-0 da Espanha. Entretanto, é importante salientar também que a Alemanha trocou de treinador, né? O Joachim Löw não é mais o treinador da Alemanha, foi substituído por Hansi Flick, e desde a chegada do ex-treinador do Bayern de Munique, a Alemanha vem jogando muito bem, reencontrou o bom futebol, vem motivada para essa Copa do Mundo, até porque pode ser a última aí de Manuel Neuer, Thomas Müller, e a gente sabe das enormes dificuldades que os adversários encontram para encarar a Mannschaft motivada e jogando bem. Por fim, não dá pra gente esperar nada do Japão nessa próxima Copa do Mundo que não uma vitória sobre a Costa Rica ou a Nova Zelândia, seja lá qual for o adversário dos japoneses nesse grupo E. Então eu acho que o Japão vai ficar aí como terceiro colocado nesse grupo, somando aí simbólicos 3 pontos de honra por conta do confronto, seja
contra costarriquenhos ou neozelandeses. Já no grupo F temos aí as seleções da Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá. Bom, não dá para negar que a Bélgica é a principal favorita à primeira colocação nesse grupo F, seguida da Croácia, de Luka Modric, que voltou a jogar muito bem novamente, né? No auge de seus 36 anos de idade. No entanto, eu acho que dentre todos os grupos da Copa do Mundo, esse é o que mais pode dar zebra, né? No caso aí, eu acho que o Canadá tem totais condições de surpreender. O Canadá, que volta à Copa do Mundo após 36 anos, não disputava o Mundial desde 1986 e regressou aos Mundiais aí graças à talentosíssima geração composta por Alphonso Davies, Jonathan David, Stephen Eustáquio, dentre outros. Além disso, não seria nenhuma surpresa também se o Marrocos conseguisse avançar às oitavas de final, já que a seleção marroquina também é composta por bons jogadores como Hakim Ziyech, o Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain, Mazraoui. Então são jogadores acima da média tecnicamente, embora exista ali um conflito dentro da seleção entre os jogadores Ziyech e Mazraoui. Mas não devemos descartar aí a hipótese do Marrocos conquistar uma vaga nas oitavas. Acho que esse grupo tem a Bélgica como principal favorita. É a última oportunidade da geração de ouro do futebol belga também de não passar em branco. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, são todos jogadores do mais alto nível técnico, mas que nunca conquistaram nenhum título pela seleção belga. Então essa é a última oportunidade e eles brigarão ali com os croatas, atuais vice-campeões do mundo. Deste modo, eu não vejo a Bélgica encontrando facilidades nesse grupo aí. Muito pelo contrário, a Bélgica é a favorita, sem dúvidas, mas existirá um alto nível de competitividade dentro dessa chave. E agora partindo para o grupo G, onde temos o Brasil. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Assim como ocorreu em 2018, o Brasil terá como oponentes no grupo as seleções de Sérvia e Suíça. Quer dizer, uma situação difícil ao Brasil, já que ele terá pela frente aí duas seleções europeias, que embora não estejam no primeiro escalão ali do futebol europeu, fizeram boas eliminatórias, né? A Sérvia, no caso, que tem no elenco aí grandes jogadores como Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Vlahovic, o atacante da Juventus, ganhou de Portugal, né, na partida final ali da fase de grupos das eliminatórias e garantiu aí a sua classificação de forma direta ao Mundial do Catar. E o mesmo ocorreu com a Suíça, né, que embora não tenha vencido nenhuma partida no confronto direto contra a Itália, ela despachou os italianos, né, estava no mesmo grupo nas eliminatórias e conseguiu avançar aí a Copa do Mundo, algo que os italianos não conseguiram. Logo, nenhuma delas caiu de paraquedas aí no Mundial do Catar. Já Camarões é a grande zebra desse grupo. Historicamente, Camarões já está acostumado a perder do Brasil em Copas do Mundo, né? Foi assim em 1994, quando o Brasil bateu os camaroneses por 3-0. Foi assim em 2014, no Mundial do Brasil, onde a seleção tupiniquim bateu os camaroneses por 4-1. E eu acho que não será diferente na Copa do Mundo do Catar. E o Brasil ainda pode se beneficiar de enfrentar os camaroneses na última rodada da fase de grupos da Copa, né? Já que o Brasil pode até estar precisando de saldo de gols ali nesse duelo, e nada melhor do que enfrentar os camaroneses, que têm uma seleção muito fraca tecnicamente, né? Embora tenham feito uma ótima eliminatória africana, né? Despacharam Costa do Marfim ainda na fase de grupos e posteriormente derrotaram a Argélia, atuando fora de seus domínios. Camarões realmente aparece como uma zebra aí nessa Copa do Catar. Contudo, apesar do favoritismo do Brasil, não seria nenhuma surpresa, nenhum escândalo se a seleção brasileira perdesse pontos nos confrontos diretos aí contra as seleções europeias desse grupo, no caso Sérvia e Suíça. Isso já ocorreu na Copa do Mundo de 2018, o Brasil acabou empatando com a Suíça na fase de grupos,
uma seleção até conhecida por conta de sua solidez defensiva, então não seria nenhum escândalo o Brasil acabar perdendo pontos diante de alguma dessas seleções, embora o mais provável seja realmente que o Brasil avance às oitavas de final como líder dessa chave. E por fim temos aí o último grupo da Copa, o grupo H, composto por Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Por sinal, esse grupo é realmente sensacional, especialmente porque ele promoverá o reencontro entre ganeses e uruguaios. Aliás, o reencontro entre Luis Soares e os ganeses, né, desde aquela histórica partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2010, onde Luis Soares acabou sendo o grande protagonista da partida. E este é um dos grupos da Copa onde existem duas seleções favoritas, né, que destoam em relação às outras do grupo. No caso aqui, Portugal e Uruguai. Portugal não fez uma boa eliminatória, mas nessa fase final, aí na repescagem, acabou surpreendendo, né, vencendo seleções modestas ali como Turquia e Macedônia do Norte, mas jogando muito bem, né, uma mudança feita pelo treinador Fernando Santos acabou tornando Portugal mais ofensivo, né? O meio-campo, por exemplo, foi composto por João Moutinho, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Diogo Jota. Ou seja, nenhum volante mesmo de origem ali no meio de campo. Portugal jogou para frente, precisava do resultado, então acabou surpreendendo, mas eu não boto fé nesse treinador de Portugal. Fernando Santos, para mim, é um treinador fraco, que é um caso totalmente contrário em relação ao Uruguai, né, que é uma seleção que eu vejo aí com enorme potencial de crescimento. Mudou totalmente desde a chegada aí do novo treinador Diego Alonso no lugar do Oscar Tabares. A seleção uruguaia evoluiu muito nos últimos jogos aí na reta final das eliminatórias. Aliás, o Uruguai muito provavelmente será o adversário do Brasil nas oitavas de final, né? Já que o segundo colocado desse grupo H enfrentará o primeiro colocado do grupo G. Então já dá para descartar Gana e Coreia do Sul na corrida por uma vaga aí nas oitavas? Eu acho que sim, né? Eu acho que são duas seleções que correm por fora. A Coreia do Sul conta com um talento aí de Heung-min Son, né, que é comandado pelo treinador português Paulo Bento, o Paulo Bento que comandou Portugal na Copa de 2014, onde Portugal foi muito mal naquele Mundial do Brasil. O Paulo Bento acabou saindo bastante criticado pela imprensa portuguesa, pelos torcedores e pelos jogadores. O Cristiano Ronaldo também entrou em rota de colisão com o Paulo Bento naquela oportunidade, e agora ele tem aí a grata oportunidade de dar a volta por cima enfrentando a seleção de seu país natal. E o mesmo ocorre com Gana, né? Seria uma enorme zebra vermos os ganeses conquistando aí uma vaga nas oitavas de final, sobretudo porque essa geração do futebol de Gana não lembra nem de longe aquela geração da Copa de 2010, onde talentosos jogadores formavam o selecionado ganês. Agora esse não é o caso, então eu acho que Portugal e Uruguai brigarão aí para saber qual deles vai avançar às oitavas de final como líder desse grupo, com Portugal levando uma pequena vantagem em relação aos uruguaios. E em última análise, eu acredito que teremos uma grande Copa do Mundo, a última aí com 32 seleções, e pelo menos na minha opinião, Espanha, Alemanha, França, Brasil ou Argentina, uma dessas seleções regressará do Catar com o título mundial na bagagem. Outro assunto que está sendo bastante debatido aí no noticiário esportivo europeu é se essa será a última Copa do Mundo de Lionel Messi e de Cristiano Ronaldo. Eu tenho dúvidas se essa será a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo. A gente sabe que ele é fominha, né, que ele se cuida muito bem fisicamente, então ele até terá condições de disputar a próxima Copa do Mundo em 2026 no auge dos seus 41 anos de idade, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Já em relação a Lionel Messi, eu acredito que essa seja a última Copa do craque argentino, justamente por conta de aspectos físicos. Desse modo, é bom aproveitarmos aí a oportunidade de vermos o camisa 10 em ação, muito provavelmente pela última vez em um Mundial.
Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.